Como Deus tratou Elias, quando Elias, estressado, teve medo, quando ele fugiu, quando ele pediu para morrer. Eu não sei, irmãos, quantos de nós já passamos por esses estresses. Quantos de nós já pensou assim, como era bom se eu morresse, se eu descansasse? Queria morrer, não queria passar por isso. Como Deus nos trata nessa situação? Como Deus tratou Elias? Vamos ver lá, eu vou narrar em cima dos versos 5 a 18 de 1 Reis 19. Elias tinha fugido, estava numa caverna, dormiu. O Senhor falou para ele: levanta-te e come. Primeiro ele descansou, agora o Senhor falou para ele: se alimente. Ele estava cuidando das necessidades físicas, descanso, alimentação. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que estamos com um problema espiritual e nós estamos com um problema físico. Achamos que estamos com uma séria depressão e podemos estar com depressão, mas o problema é físico, o problema não é falta de fé. A pior coisa que tem, irmãos, é quando você tem um problema depressivo e o povo vem te animar e fala: mas como você podia estar assim? Você tem uma família bonita, você está na igreja, você tem um bom emprego. Não, irmãos, às vezes o problema é químico, você precisa ter uma assistência médica, de um psiquiatra ou de um psicólogo, para tratar da sua depressão. Mas com Elias, irmãos, o Senhor fez um pão para ele. Imaginem, irmãos, eu gosto muito de pão. Pão é a comida dos deuses, eu costumo dizer, não é? Veja, irmãos, o Senhor fez um pão para ele, um pão cozido na hora, quentinho, para que ele pudesse restabelecer suas forças. E disse: olha, você tem um caminho longo ainda pela frente. O Senhor se apresentou a ele. De que maneira o Senhor se apresentou a ele? Não foi no vento, não foi no terremoto, não foi no fogo, mas foi numa voz calma e suave. É assim que o Senhor nos trata, irmãos. Não é com rispidez, não é com força. O Senhor nos trata com carinho, voz calma e suave. Deus deu uma missão agora para Elias. Ele devia ungir Azael, devia ungir também Jeú, 2 reis, e devia ungir um sucessor, alguém que ficasse no seu lugar, e Eliseu foi esse escolhido. O Senhor falou para ele ainda: você não está sozinho, tem 7.000 fiéis a Deus, 7.000 que não curvaram os seus joelhos, não dobraram os seus joelhos a Baal. O Senhor situou Elias. Olha, tem muito mais gente que está do teu lado. Você não está sozinho. Mais ainda, você tem uma missão, tem um trabalho a fazer. Veja, irmãos, o livro que eu já citei para vocês, o livro Carta aos Hebreus, do pastor Félix Cortez. Na página 17 tem o seguinte texto: o cansaço espiritual acontece quando nos concentramos muito em nós mesmos, nosso sofrimento, nossa solidão, nosso fracasso, nossa insuficiência, nossa fraqueza. Quando o anjo encontrou Elias deprimido no deserto, o profeta só conseguia pensar que não era melhor que os seus antepassados, que havia falhado em sua missão e era o único em Israel a preservar a fé. Porém, o Senhor deu a Elias uma visão de quem ele é e ordenou que o profeta voltasse ao trabalho. Sabe, irmãos, o Senhor mostrou para Elias: olha, você é importante, eu tenho uma missão para você. O Senhor deu um novo sentido na vida, ou melhor, renovou o sentido na vida de Elias. E Elias agora, então, partiu para a missão. E para os hebreus, qual foi o conselho na carta aos hebreus? Hebreus 2:1, sejam diligentes e atentos para a mensagem aprendida. Não se esqueçam do que vocês aprenderam. Hebreus 3:12 a 14, não sejam incrédulos, exortai-vos uns aos outros. Conversem entre vocês, animem-se, guardem a confiança, a fé. Hebreus 5:11 a 6:3. Alimentem-se espiritualmente,
cresçam espiritualmente sobre o fundamento. Não estabeleçam novos fundamentos, mas cresçam sobre o fundamento já estabelecido. Hebreus 10, 19 a 25. Tenho certeza da fé em Cristo, guarde firme a esperança, o amor fraternal e as boas obras. Não deixem de se congregar. Se você está fraco espiritualmente, irmãos, não deixe de ir à igreja. A primeira coisa que fazemos quando estamos fracos espiritualmente é falar assim: não vou mais na igreja. Péssima solução, péssima ideia. O Espírito Santo aconselha: não deixe de congregar-se, exortai-vos mutuamente. Mas ainda os versos 1 a 6 do Hebreus 13. Lembre-se dos presos, lembre-se dos encarcerados. E veja, irmãos, lembre-se da fidelidade conjugal. Seja fiel no seu casamento. Às vezes, irmãos, o problema do casamento está mal. E a ideia que aparece é falar assim: bem que eu podia arrumar uma namorada, bem que eu podia arrumar um namorado. Péssima ideia, irmãos. Péssima ideia. Lembre-se da fidelidade conjugal. Lembre-se do marido e da esposa que o Senhor proveu para você, que o Senhor providenciou para você. Mas ainda outro conselho: não sejam avarentos. Mas ainda, irmãos, Hebreus 13, 6. Se você atender a essa receita, se você atender a esses conselhos, o que vai acontecer? Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? O Senhor é o meu auxílio. E o autor de Hebreus estava falando assim: o Senhor está no santuário celestial, intercedendo por cada um de vocês. O que é que pode te fazer o homem? Que mal pode te fazer o homem? Que mal pode te fazer o homem com relação à sua vida eterna, com relação à sua salvação? Eles estavam sujeitos a maldades humanas. Nós vimos vergonha, perseguição, espólio. Mas com relação à vida eterna, irmãos, o que o homem pode fazer? O homem não pode fazer nada. E agora então, irmãos, se você olhar para o Senhor Jesus Cristo, e isso vale para nós hoje, valia para o povo lá, o povo cristão do primeiro século, mas vale para nós hoje: o que é que pode me fazer o homem? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós sejamos corajosos, que nós não temamos as dificuldades pelas quais às vezes passamos, as perseguições, as ingratidões, mas tenhamos certeza de que temos um intercessor, um sumo sacerdote no santuário celestial, intercedendo para a nossa salvação. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é aquele que nós devemos amar, em quem nós devemos acreditar e depositar a nossa confiança. Deus abençoe a todos e que tenhamos a fé alicerçada, a fé aumentada, sempre embasada no Senhor Jesus Cristo.